Pix e dinheiro. Testemunhas afirmam que Casares retirava 100 mil por mês. Duas pessoas interrogadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público revelam movimentação de dinheiro do clube pelo ex-presidente. Abre aspas. Tinha uma sacola para colocar dentro e ele levar embora. Bora entender todo esse cenário, todo esse contexto, né? Essas duas pessoas elas foram interrogadas. Lembrando, né, que o São Paulo ele está sofrendo, não, né? Está sob investigação, está sobre 3 inquéritos. O primeiro seria dos camarotes do estádio do Morumbi, o outro de lavagem de dinheiro e o do clube social. E está sendo também conversado sobre um quarto inquérito de gestão temerária. E aí, essas duas testemunhas confirmaram de que mensalmente o Casares pegava 100 mil ali em espécie, colocava numa sacola e iria embora. Lembrando que o Casares ele fez a gestão do São Paulo na presidência de janeiro de 21 a janeiro de 26. Aqui está também a nota do Casares, tá? Da defesa do Casares. Procurado, Casares disse em nota enviada por sua defesa que tudo se acha regularmente acautelado na contadoria do clube e que as movimentações em dinheiro vivo são referentes a, no mínimo, 172 jogos do SPFC em diversas competições. E aí, o GE teve acesso à exclusividade, né, aos vídeos, né, e depois eles atualizaram a matéria com os vídeos das testemunhas, e são duas testemunhas que estiveram durante um bom tempo trabalhando no São Paulo, que falaram sobre esse assunto. O GE teve acesso aos depoimentos, e esses depoimentos foram cruciais ali para desenrolar as investigações, né, porque quando você não tem tantas provas cabais e tudo, você realmente consegue, com as testemunhas, ter ali um andamento das investigações. A identidade das pessoas ouvidas pelo delegado Tiago Correia, da Polícia Civil, e pelos promotores José Reinaldo Carneiro e Tomás Ramadan, do Ministério Público, será preservada. As testemunhas trabalhavam diretamente com o ex-presidente Júlio Casares. Então, são pessoas que estavam no início ao fim da gestão. Então, são pessoas que viram muitas coisas da gestão Casares. Elas trabalhavam diretamente. E aí, eles foram convocados pela Força Tarefa, que conduz esses 3 inquéritos. E aí, antes da gente trazer a matéria, bora ver o vídeo. E aí a gente vai continuar com a matéria também, tá bom? GE, por favor, não coisa o nosso vídeo. Vamos lá. Colocar dentro de uma sacola para ele vai embora. O valor não era um valor fixo, era um valor variável, acho que uma vez por mês. 100 mil, 115, 118. Quase 7 mil. 7 milhões, perdão. 7 milhões de reais. Caminhado ao presidente dos recursos para que ele utilizasse em ações promocionais. A destinação da ação promocional não era falada. Um envelope dentro de uma pasta polionda. Se houve alguma comercialização de ingressos de cortesia, não entrou no caixa do clube. Aí tá a matéria, né, que a gente trouxe. São 9 minutos de vídeo, tá? Então a gente vai pausando e vai conversando sobre isso. Tira a tag, né? Aqui, né? Vai ficar mais fácil aqui se eu tirar isso aqui, né? Pronto. Enfim, bora ver, bora conversar, bora ver o vídeo. Que rapaz... As pessoas terão aí as imagens preservadas e tudo. Vamos lá. Necessidade de quando éramos chamados a atender. É solicitado quando a diretoria de futebol e a presidência pediam valores para remunerar o pagamento de lixo de atletas por performance, e aí depende da diretoria, depende do momento, depende do que foi tratado. O objeto do inquérito caminhou em meio por uma tratativa
do futebol com a presidência para que se pagasse um valor de prêmio conforme a colocação do time no campeonato. Isso em espécie. Então, nós éramos comunicados que tinha que ter um caixa mínimo para atender essa necessidade. Quando havia a solicitação do futebol profissional da presidência, ele solicitava esse dinheiro via carro forte pelo banco, né? Via o banco, está pelo banco, carro forte vinha trazer esse dinheiro ao São Paulo. O presidente solicitava através da sua secretária valorizar o gerente financeiro para fazer ações promocionais em eventos. Eu fui comunicado, eu não tinha toda essa história, fui comunicado que em média era 100, 120, 118, em média era isso. 100, 120? Depende do mês, né? Tá. Porque esse levantamento... Valores financeiros? O senhor está falando em reais? 100 mil reais? Perdão, 120 mil, 118, depende, talvez menores. Depende da ação que ele estava proposto a fazer. Bom, então, só para pausar aqui um pouquinho. Então, é importante. A prática de bicho acontecia. Então, o que foi falado, eles sempre tinham que ter um valor mínimo no caixa para pagar essas premiações que são o famoso bicho. Se o time vai lá e ganha um clássico, uma partida importante, eles iam retirar esse dinheiro para dar aos atletas de maneira imediata esse dinheiro via a carro forte. Só que as alegações de alguns é de que a secretária do Casares solicitava mensalmente também valores para ações promocionais e que aí eles não sabem onde iriam, para qual era a destinação desses valores para eventos promocionais. O valor não era um valor fixo, era um valor variável, acho que uma vez por mês. 100 mil, 115, 118, acho que 100, 109, 118, que eu me recordo. Tudo em dinheiro. Isso, dinheiro. Um envelope dentro de uma pasta polionda. O envelope vinha fechado com plástico a vácuo, exato. Então eu não contava o valor, porque ele já vinha fechado e tinha um recibo que especificava o valor. Era entregue para o presidente. O senhor entregava em mãos para o presidente? Ou colocava na mesa dele. O presidente Casares? Isso. Eu acho que todo mês, ou uma ou duas vezes ao mês, mas não sei precisar do senhor quantas vezes aconteceu. E isso aconteceu desde o primeiro mês da gestão? Que eu me recordo, sim. Às vezes. Desde o primeiro mês da gestão, isso já acontecia, e era a prática. O dinheiro chegava, envelopado, né, plástico a vácuo, e ela colocava, ou dava na mão do presidente, ou na mesa dele quando ele não estava, tá? Ele falava, o presidente me falava, vai chegar um valor, já chegou? Não chegou. Então veja, por favor, se já está aí, se já vai chegar. E aí, eu algumas vezes, sim, eu perguntei para o José Luiz ou para o Sérgio, que é o diretor financeiro, se... O Sérgio, que é o diretor que ela falou, é o Sérgio Pimenta, que ainda está como diretor financeiro do São Paulo, tá? Se estava certo, se havia uma previsão, e às vezes eles falavam, não vem hoje, vem amanhã. Ou... Pós-provocação do presidente. Sim. Então, normalmente, quando acontecia, ele tinha uma sacola, a gente colocava dentro de uma sacola, para ele levar embora. Assinar o recebimento de um valor que não fica comigo. Eu não sei se o presidente Júlio assinou algum, ou o Márcio assinou algum também. Márcio seria Márcio Calomagno? Eu estou perguntando, tá? Vamos ver se conforme ele vai falando, depois a gente volta ali para a matéria. Talvez seja Márcio Calomagno. E aí depois ninguém mais precisava assinar. Entendi. Mas eu me recordo que em algumas ocasiões eles assinavam. Saía um adiantamento para ações promocionais, depois a convidada a prestar conta e encaminhava um recibo de gastos que ele fez com a aquisição de gás. Ele não me falava que tinha ação promocional, era executar. Primeiro que ele não pedia para mim, não era a destinação da ação promocional não era falada.
Ele comprovava com aquele recibo que é encaminhado. Que tipo de recibo? É um recibo de aquisição de ingresso. Que é o que eles fazem. Então, o senhor poderia explicar melhor isso para nós? Recibo de aquisição de ingresso. A gente mandava um encaminhamento de ação promocional, que eu não sei qual que é a ação promocional. Tá certo. Depois da cobrança disso, ele utilizava, sendo que assinava um documento dizendo, não ele, não, mas o representante dele da presidência, dizendo que eram ingressos adquiridos para aquele jogo. Tem uma série de jogos. Eu também fiquei confuso aqui. Os dois promotores, né, estão conversando ali, o Thiago Corrêa também é o delegado. Eu também fiquei um pouquinho confuso, porque, pelo que eu entendi, o dinheiro era em saque vivo do São Paulo, só que aí o recibo era de aquisição de ingressos. Então, será que tinha alguma coisa de jogos ali envolvido? E aí esse dinheiro, a alegação era oriundo desses ingressos? Seria isso, dessas ações promocionais? Vamos ver. Uma ou duas vezes que teve um recibo que eu assinei, depois não assinou mais. Não. Algumas ocasiões veio um recibo, eu me recordo de ter assinado alguma vez, aí eu até perguntei por que eu tinha que assinar, né? E depois falaram que não precisava mais assinar. O recibo do valor. Isso. A senhora assinava que estava recebendo X. Isso. Brasil. Perigoso, hein? Perigoso. Porque a comprovação é a assinatura desta pessoa. É complicado. Pode ter tido algum probleminha aí. O recibo era o José Luiz. Esse recibo que estava na pasta com o dinheiro, estava escrito que era título promocional, de ação promocional. O José Luiz trazia o recibo. Isso. E ele entregava para quem? Junto com a pasta. Com a pasta. Isso. E ficava na pasta. Era a guia física que vinha junto com o dinheiro e ficava dentro da pasta. Não era devolvida para o José Luiz. Porque, de fato, quem tem que explicar a utilização desses recursos é o presidente. De origem, ele utilizou para aquisição de ingresso, para distribuição para quem adquire ingresso agora. Ele pegava dinheiro em espécie para poder comprar ingressos. Destinava alguém para que essa pessoa comprasse ingresso. Ficou confuso aqui. Tipo, ele pegava o dinheiro para comprar ingressos para levar, para presentear pessoas com ingressos. Tipo, para que essa movimentação? Entendeu? Para que essa movimentação? Se, querendo ou não, os ingressos são do clube, por que ter que sacar o dinheiro vir para você comprar os ingressos, sendo que a gente sabe que nem bilheteria direito mais o São Paulo tem lá a parte de bilheteria, mas cá entre nós que ninguém mais compra com dinheiro vivo, né? Eu não consigo esclarecer, quem tem que esclarecer só o senhor é o presidente. Quase 7 milhões. O senhor está dizendo 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Encaminhado ao presidente dos recursos para que ele utilizasse em ações promocionais. A devolutiva era que foi utilizada para aquisição de ingressos. A forma que ele fez a distribuição dos recursos, eu não tenho. Para onde o presidente levava esses valores? Eu não tenho conhecimento. Ele tinha segurança. Exato, porque tá muito, tipo, até dá para ver ali na expressão facial dos promotores, também do delegado, porque não faz sentido, sabe? Eu gostaria até, a gente vai ler a nota depois do Casares para entender. Era ações promocionais. E aí, pelo que as duas testemunhas estão falando, ele tirava o dinheiro do caixa do clube, seria isso? Aí vinha o dinheiro envelopado a vácuo, ele colocava numa sacola, levava embora, e aí depois, com esse dinheiro que ele levava embora, ele comprava ingressos do próprio clube, dos jogos do São Paulo, ele comprava os ingressos para distribuir para outras pessoas. 100 mil reais também de ingressos, sendo que depois o São Paulo praticamente mal jogou em casa. Então, assim, né? É bem estranho, é bem esquisito toda essa operação. E o motorista, que sempre o acompanhava. Na sala da presidência.
Com segurança e o motorista. Trabalhava com ele diretamente. O pacote que já vinha com os pratos separados de... Era transparente? Era transparente. Algumas vezes eu contei, quando não vinha com o invólucro a vácuo, mas quando ele vinha fechado, eu não abria. Mas era um envelope transparente dentro de um envelope do São Paulo. Era um envelope, um plástico branco a vácuo, transparente. Então não sei, não tinha roubo não. Não sou eu que cuido de ingressos. Não me recordo de ter vindo ingressos físicos. Há algum tempo os ingressos já são ingressos digitais, né? Isso. E anteriormente tinha ingressos sim, que vinha para a presidência, quando era físico, e o presidente recebia sim ingressos. Ó, importante, entendeu? Esse dinheiro que era sacado do clube e que chegava na mão, não sei o que estou falando, são as testemunhas, chegava na mão do presidente ou na mesa do presidente. A alegação era de que era para comprar ingressos. Só que da mesma forma que o dinheiro vinha, os ingressos não vinham. E anteriormente, ou seja, antes da gestão Casares, eram ingressos físicos mesmo. Até, eu me recordo que até pelo menos, acho que 2018, por ali, eu ainda comprava o ingresso, ainda na bilheteria e tudo, para comprar o ingresso, vinha o ingresso físico e tal. Só que aí depois passou a ser digital. Ninguém mais compra ingresso físico praticamente. E onde estão esses ingressos? Para quem foi distribuído esses ingressos? Então, o dinheiro chegava na mesa do presidente e na mão do presidente, mas os ingressos físicos que ele iria distribuir não? Qual que é a lógica? Sendo que antes, os ingressos, quando eram físicos, chegavam na mesa do presidente. Nas gestões anteriores. Chegavam. Ó, presidente, toma aqui, ó. Punhado de ingressos. E agora não chega? Então, como é que fica essa operação? Confusa, hein? Sobre reforços, Newton chegou, tá? Ele chegou ontem em São Paulo. Já está se ambientando, já está ali cuidando das suas questões. Ele deve ir ao CT nesta quinta-feira, tá? Não me confirmaram se ele esteve na quarta, as pessoas com quem eu conversei falaram que não viram o Newton, mas que nesta quinta-feira ele já está lá, né? Vai realizar exames médicos, vai começar a fazer as fotinhas, vai começar a fazer os vídeos do São Paulo promocionais ali, promocionais não, né? Promocionais é outra coisa. Mas vamos fazer ali os videozinhos de publicação, fotos e tudo. E aí a expectativa do São Paulo é de anunciar a contratação do Newton ou no final de semana ou no início da próxima semana, tá? E aí começamos a pergunta. Com o Newton chegando, o Newton, inclusive se eu estiver eu vou estar possivelmente na coletiva de apresentação do Newton, verdade, ainda vai ter que ter a coletiva de apresentação do Victor Sá também, estaremos lá. Do Newton. Chegou o Newton, ou Newton. Vem mais alguém? A resposta é talvez, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês. O São Paulo, com o Newton e com o Victor Sá, atende duas prioridades que o técnico Dorival Júnior tinha. A terceira é um zagueiro. Do que a gente tem de apuração da parte do Dorival, e não é que ele é contra reforços, tá? Para ele, quanto mais reforços vier, para ele tá bom. Só que o Dorival ele já não vê mais uma urgência no sistema defensivo. Por quê? Ele trouxe de volta o Arboleda e o Isaac tem se destacado. Só que o departamento de futebol entende sim a necessidade de trazer mais um zagueiro, até porque no final do ano eles não devem renovar com o Tolói. Até porque o sistema defensivo do São Paulo tem passado por problemas, o Sabino machucou, o Alan Franco também está com problema, e o Alan Franco sempre acaba tendo uma dor ou outra. O Alan Franco é um jogador que até fisicamente é um pouco mais frágil, o Arboleda também, eles não estão assim confiantes 100% que vai dar tudo certo. Então, o departamento de futebol entende a necessidade de contratar mais um zagueiro. Então, eles estão observando no mercado, já tomamos aí um não de Domingos Duarte e de Arthur Chaves, tem observado outras opções, vários zagueiros, vários têm sido ofertados nos últimos dias. É assim, eu tenho a acreditar que não virá nenhum reforço para o sistema defensivo, mas a alegação interna é de que após o Newton, eles vão sim tentar buscar opções no mercado da bola, tá? E além do Newton, da possibilidade de mais um zagueiro, o São Paulo também está de olho em oportunidades de mercado.
O Mikael, por exemplo, foi uma oportunidade de mercado. O São Paulo está tranquilo com os seus centroavantes. O São Paulo entende que tem o Caleri, que é titular, que tem o Tapia para fazer a função de reserva, e tem Rian Francisco para evoluir, e o Gustavo Santana, que a priori vai jogar mais aberto, né, como uma dupla de ataque, ele quase como na função de Luciano, na função do Arthur, do Victor Sá, só que ele pode também quebrar um galho por ali. Então o São Paulo, em tese, não procura um centroavante. Só que aí surgiu a oportunidade, enviada pelo staff, de que, poxa, você pode ter o artilheiro da Série B por empréstimo até o final do ano. Mas o São Paulo falou, beleza, vamos fazer uma proposta então, acho que é interessante. Então o São Paulo não descarta que apareçam outras oportunidades de mercado, que algum empresário, algum intermediário chegue e fala, São Paulo, a gente sabe da sua situação financeira, então, eu tenho aqui um jogador X que é da posição que você já tem, mas é uma oportunidade porque ele topa assinar por 6 meses. O clube lá que a gente conversou aceita emprestá-lo por 6 meses. Então o São Paulo também não fecha as portas para oportunidades de mercado. Então, se surgir uma boa oportunidade de um goleiro, de um lateral esquerdo, de um volante, de mais um meia, de um ponta, de mais um centroavante, o São Paulo também não fecha as portas, caso o São Paulo entenda realmente que é um reforço, que seria um reforço que poderia agregar, tá? Os reforços internos, também o famoso reforço interno que a gente sempre ouve do São Paulo. São Paulo coloca 4 jogadores como reforços internos em relação ao time que terminou contra o Remo. O Hugo Leonardo, porque é um jogador que foi encontrado pelo Dorival, é um jogador que era bem possível que no meio do ano fizesse parte da barca de saídas do São Paulo, só que o Dorival gostou dele nos treinamentos, quer evoluir o jogador e do que a gente tem de informação tem até treinado entre os titulares. O outro é o Isaac, que subiu, vai ficar nos profissionais até o São Paulo contratar um novo zagueiro. Se não contratar, é ele que vai ficar. Tem agradado, tem ido bem, tem evoluído, também pode ter oportunidades. Assim como o Arboleda foi reintegrado pelo Dorival Júnior. Na visão interna, eles entendem que também é um reforço que vai jogar no São Paulo agora, porque eles não contavam antes. E o Mike, que também estava trabalhando em separado, e aí agora vai começar a ter oportunidades também com o técnico Dorival Júnior. O Dorival tem gostado bastante do Mike, tá? Ele tem gostado muito do Mike, tem se destacado ali nos treinamentos, tem sido um jogador também bem importante. O Mike aí nesses... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E repercussão, porque a torcida do São Paulo tá pedindo um novo 10 ainda pro Tricolor. O Dorival Júnior diz que não quer um camisa 10, porque vai insistir e vai usar André Silva e Luciano como camisa 10. É isso mesmo, uma escolha que obviamente queria irritar o torcedor tricolor. E surgiu aí nos últimos dias algo novo, né, que tá repercutindo entre os torcedores. Torcedores do São Paulo estão pedindo Juan Quinteiro no Tricolor, craque da seleção colombiana. Tudo bem que ele é reserva do Rames Rodrigues, né, mas joga muita bola também, tanto quanto o Rames, né. Quinteiro, pô, vai lá no River Plate e busca. Vagabundo da bola, joga quando quer, preguiçoso, mas quando joga é diferente. Pega a bola, faz o time jogar. Assim, São Paulo tá numa crise, ferrado, não contrata ninguém, tudo bem. Não precisa trazer um monte de jogador. Eu só quero um vagabundo camisa 10. Assim, o São Paulo precisa de um cobra da bola, de um camisa 10 preguiçoso, que quando pega a bola a gente vê que tem algo. Aquele jogador que a gente fala só, e se ele fosse focado, e se... Alô? Começa a campanha, Quinteiro no São Paulo. Já pensou? Quinteiro está sendo pedido aí pela torcida São Paulina, por alguns torcedores. O meia de 33 anos tem contrato com o River Plate até o final do ano que vem. Tá avaliado hoje em R$1.800.000. Tô trazendo aqui pra vocês como uma sugestão que foi levantada nas redes sociais. Eu queria saber a opinião de vocês. Você aceitaria Juan Quinteiro no São Paulo? Acha que poderia ser um reforço para elevar o nível técnico do elenco? Comente aqui. A Lazio cobra o São Paulo aí pelo volante Marcos Antônio, tá? As informações aí internamente que circulam, galera, é que a Lazio cobra ao São Paulo uma parcela que está em atraso do volante aí Marcos Antônio, tá? E detalhe, o São Paulo garantiu que vai pagar assim que receber o dinheiro aí, nos próximos dias receber a grana aí que tem a receber pela participação do Bobadilla aí na Copa do Mundo. Inicialmente, né, não se fala da Lazio ir na FIFA processar o São Paulo, nada disso. O São Paulo garante que vai pagar, então eles vão se resolvendo ali, tá? Entre eles aí. A Lazio aguarda o pagamento para não ter que recorrer à FIFA aí. Então, Marcos Antônio, como a gente sabe, especulado no Flamengo, sondado pelo Flamengo. O São Paulo que fez ali propostas de pagamentos para Lazio, promessas de pagar parcelado a compra do jogador. São Paulo enfrenta dificuldades financeiras aí. E o São Paulo está devendo aí para outros clubes também, né? Como a Lazio, por exemplo, e deve para o elenco, deve para os jogadores. Inclusive, essa semana teve reunião e a diretoria prometeu pagar os atrasados aí. Inclusive daquele acordo que tinha feito em março, quando assumiu ali o presidente Harry Macis, e os acordos não vêm sendo cumpridos. Inclusive, essas informações aí das dificuldades financeiras e dos acordos não cumpridos já estão aí circulando nas mídias aí, né, galera, na imprensa. Então, só trazendo essa aqui para vocês do Marcos Antônio, beleza? Vamos falar um pouco do Rian Francisco. Rian Francisco, pois é, hein?
mesmo o São Paulo com dificuldades financeiras, dificuldades para contratar atacante, o Rian Francisco aparece aí como uma solução, ou como uma opção, uma esperança para o ataque. Jogador que sempre foi muito bem visto como uma esperança, né, como uma joia ali, tratado por Cotia, acabou tendo uma séria lesão, ficou de fora ano passado, metade do ano passado, esse ano perdeu aí já praticamente, né, a metade do ano, mas agora o jogador começou a treinar com o elenco principal, né, e vem agradando a comissão técnica. Inclusive, em alguns treinos, o Dorival testa aí uma formação Rian Francisco e Luciano, já chegou a fazer isso em 2 treinos. Rian Francisco é visto pela diretoria do São Paulo, até por muitos torcedores, como uma baita promessa, e tem tudo para deslanchar agora no segundo semestre, se ele sim tiver oportunidade. Lógico, né, gente? Nunca vamos saber se está pronto, se não estiver pronto, se não colocar para jogar. Enquanto ficar nessa de, não está pronto, é muito fraco, é muito baixo, não aguenta. Se não colocar para jogar, não vamos saber. O exemplo maior que eu tenho aqui, que eu vejo recentemente dessa safra, era o William Gomes, né? Que é da safra ali do Rian Francisco. Era tratado lá, o William Gomes foi queimado no jogo contra o Botafogo, lá pelo Zubeldia. Era tratado, não está pronto, é muito fraco. Dias depois o cara se transfere lá para o Porto, chega lá em 2 semanas, joga rapidamente, foi o vice-artilheiro da última temporada, ganhou o prêmio lá em Portugal como o gol mais bonito da temporada lá do Campeonato Português, e hoje lá o Porto não vende ele por menos de 60 milhões de euros. Saiu do São Paulo por 9 milhões, o Porto lá só vende ele então pela bagatela de 60 milhões de euros. Então assim, não dá para saber se vai vingar, então você não pode entregar uma promessa de graça, principalmente para os europeus, né? Mas é aquela, o São Paulo com o Pires na mão. Mas vamos ver o Rian Francisco, se ele vai continuar tendo aí evolução e chances com o Dorival Júnior. Jogador que eu aposto, viu? Eu boto fé, eu torço muito, tomara que dê certo. Tá? Eu não vou me iludir, achar que vai ser um novo grande atacante. Tem tudo para ser, mas eu acho que tem que ter evolução. E eu acho que aos poucos, tá? Porque o São Paulo tem Luciano, tem Caleri, tem André Silva, tem Tapia, né? Tem jogadores que estão à frente dele fisicamente também, até porque ele passou uma temporada machucada. Mas é um jogador, sim, que eu acho que vai entregar aí, se o São Paulo deixar jogar, eu acho que vai entregar qualidade nesse ataque do São Paulo e tomara que ele tenha sequência, né? É isso aí. O São Paulo contratou, então, o Newton. Newton agora é do São Paulo. O jogador passou por exames médicos ontem e vai assinar contrato aí com o São Paulo por 4 anos e meio. Volante de 26 anos vai assinar contrato aí até final de 2030 aí com o Tricolor. Detalhe, galera, a troca ocorreu exatamente com o zagueiro Ferrarese. Inclusive, eu vou deixar a pergunta aqui para você. Já aproveito. Responde a pergunta e deixa o like aí. Você, né? O que você achou da troca do zagueiro Ferrarese pelo volante Newton, que agora está concretizada essa troca aí, tá? E vou te contar esses detalhes aqui. O Newton chega e vai ser do São Paulo em definitivo. O Ferrarese agora fica em definitivo também lá no Botafogo. Faltavam os últimos ajustes que a gente vem falando aqui há vários dias já, que era a decisão aí do Ferrarese, né? Resolver as pendências financeiras com o São Paulo. Segundo a matéria do GE, as pendências foram resolvidas e agora sim o Newton assina com o São Paulo e o Ferrarese também assina com o Botafogo. Tem um detalhe aqui, né, galera? Essa troca, a gente vai saber dentro de campo futuramente se o Newton foi boa essa troca ou não, se o Newton vai fazer bem, né? Se vai fazer bem para ele, se ele vai jogar um bom futebol. Agora, financeiramente, o São Paulo, quando compra o Ferrarese no começo de 2024, o São Paulo parcelou em 3 anos, pagando ali na casa de 4 milhões e 300 mil dólares, né? A gente se lembra, eu acho que todos nós nos lembramos que São Paulo fez um acordo com o Grupo City, ele tinha vindo emprestado, aí o São Paulo comprou por 4 milhões e 300 mil dólares o Ferrarese, tá? E agora, o São Paulo troca o Ferrarese com o Newton, né? Jogador também que estava escanteado lá, estava na reserva do Botafogo, mas também queria sair ali do Botafogo. E o empresário dele, que tem fortes relações também com o São Paulo, achou esse jeitinho aí também. Então o Ferrarese vai lá para o Botafogo e o Newton vem para o São Paulo.